Boa noite, gente. Vocês estão bem? Que bom. Vou te explicar um pouquinho do que o pastor Humberto falou, para você não ficar confuso, tá? Como é que é isso? Ele é pastor do Ministério Casa do Pai, trabalha na equipe da Past Church. Vou explicar. Eu nasci na Past Church, eu congrego na Past Church desde antes de eu nascer, né? Quando a minha mãe estava grávida de mim, o pai do pastor Eibe, pastor Melvin, ele foi morar em Belo Horizonte, né? E lá em Belo Horizonte ele plantou algumas igrejas. Uma dessas ele plantou através de evangelizar o meu pastor, que foi meu pastor a vida inteira. Faleceu ano passado, aos 83 anos de idade, cheio de saúde, nunca vi ele doente. Você acredita? E ele estava com a tosse que não passava, os médicos mandaram ele voltar. Você já conhece a história, né? Era Covid. E eles mandaram ele para casa tantas e tantas vezes. E aí ele foi internado, faleceu no hospital aos 83 anos de idade. Mas ele era filho na fé do pai do pastor Eibe, né? Foi cuidado pelo pai do pastor Eibe enquanto o pai do pastor Eibe teve vida. O pai do pastor Eibe faleceu em 2008. E depois então ele continuou ligado, né, com a Igreja da Paz, mas já não mais com o pai do pastor Eibe, porque ele tinha morrido, né? Então, a família do pastor Eibe sempre foi nossa liderança. E desde que eu estava em Fortaleza, nós sempre caminhamos juntos, né? Nós nunca perdemos esse vínculo, nem com a nossa igreja aqui em Belo Horizonte, nem com a família do pastor Eibe, que sempre foram nossos pais na fé, né? E pastoreando lá em Fortaleza, Deus nos abençoou muito, a igreja cresceu muito, nós conseguimos plantar muitas outras igrejas, né, em outros lugares, no sertão, em outros países. E o pastor Eibe sempre teve esse sonho de que eu me tornasse na Past Church o pastor de missões, o pastor responsável pelo plantio de novas igrejas e responsável por dar cobertura e discipulado, assistência às igrejas que já existem. Então, é isso que eu faço hoje, né? Eu dou essa ajuda, essa cobertura para as igrejas que já existem, né? E indo lá, instruindo, ajudando os pastores, né? E preparando novas pessoas que desejam pregar o Evangelho ao redor do mundo, né? Mas, como o pastor Humberto falou, é verdade, eu continuo sendo o pastor sênior em exercício da igreja em Fortaleza. E como é que é isso, pastor? Como é que faz isso? Chama-se tecnologia. Então, eu faço todas as reuniões pelo Zoom, todas as reuniões com a equipe, reunião de liderança, tudo, discipulo os pastores lá, e 4 dias do mês eu estou lá, né? Então, quando vocês lembrarem de mim, se eu falo assim, eu abençoo o pastor Gilson agora em qualquer estrada que ele tiver, ou em qualquer avião que ele tiver, para eu chegar aqui, eu saio de casa 8 e pouco da manhã. Passei o dia viajando, né? Mas é uma bênção estar com os irmãos aqui. Bom, eu sinto forte no meu espírito que de hoje até amanhã à noite eu quero construir um caminho com vocês, né? E esse caminho vai te abençoar muito, muito, muito. Tá bom? Eu quero lhe dar descanso, meu amado. Você está oficialmente liberado para sentar, descansar. Tecladista é um instrumentista que mais sofre nas igrejas atualmente. Eu vou dar um abraço nele. Você tem trabalhado muito, meu amado, viu? Deus te abençoe. Ai, ai. Eles estão antes do culto, durante o culto, depois do culto, tocando, meu irmão. Na hora que eles vão dormir, eles dormem assim, ó. Bom, santidade não é algo que se impõe. Santidade também não é algo do que você possa ser convencido por mim ou por qualquer outra pessoa. Santidade também não é algo que você simplesmente só decide e fala, a partir de hoje eu vou viver em santidade. Não funciona assim. Tudo isso que eu falei aqui pode te ajudar, mas é um assunto que precisa ser melhor compreendido.
E eu quero falar uma coisa com você hoje, a respeito da sua vida pessoal e a respeito da sua casa, da sua família. Certo? Quantos aqui são solteiros? Levante sua mão. Deixa eu ver os solteiros. Muito bem. Os casados, deixa eu ver os casados. Muito bem, que bom. Quando Deus criou o homem, Ele poderia ter colocado lá no jardim um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e mestre e uma igreja. Mas Ele não fez isso, Ele colocou uma família. Se puder tirar um pouquinho do meu ganho, está sobrando um pouquinho aqui, eu ia te agradecer. Então, Ele não colocou lá um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e mestre, Ele colocou lá uma família. Você sabe que Deus, a Bíblia diz que Ele pré-anunciou o evangelho a Abraão, né? E quando Deus fez isso, você se lembra bem, né, que Deus falou com Abraão algumas coisas que depois Ele fez a mesma promessa, repetindo essa promessa ao seu descendente, que é Cristo. Mas quando Ele falou com Abraão, Ele falou assim, ó, em ti serão benditas todas as igrejas da terra. Foi ou não foi? Não, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu ser chamado de Pai. Interessante que a Bíblia diz que Jesus falou com aquela mulher à beira do poço o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. As pessoas gostam muito de pegar essa parte dos verdadeiros adoradores, mas eu gosto muito da outra parte também, adorarão ao Pai. Porque Ele podia ter falado que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor, adorarão ao Rei dos Reis, adorarão ao Senhor de toda a terra. Mas Ele está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. É como Deus escolheu se revelar, como Pai, né? A oração mais conhecida da Bíblia não é o Senhor nosso de cada dia. Não é assim. Como é? É o Pai nosso. Não é assim? Pai nosso que estás no céu. Está vendo? Você conhece. Se eu começasse uma oração falando Senhor nosso, você não ia saber continuar. Porque Deus quer se revelar como Pai. A estrutura que Deus mais quer que a gente conheça como igreja é a estrutura de família. Como está sobrando aí, se tiver alguém do som que tirar o meu ganho, eu vou amar a pessoa que tirar o meu ganho. Se alguém aqui souber ir lá e tirar o meu ganho, eu vou te dar o abraço muito apertado e vou pagar a sua janta no final do culto. Tem um monte de gente perguntando onde é que é o botão do ganho agora. Muito bem. Então, o Senhor ama as famílias. O Senhor quer abençoar as famílias. O Senhor quer que as famílias sejam benditas. Agora, toda família começa com uma pessoa. Tem um homem solteiro aí? Cadê um homem solteiro? Meu filho, quando eu falar isso, os homens têm que falar amém. E forte, porque tem mulher solteira aqui te olhando, ô Zé. Então vou lá de novo. Tem algum homem solteiro aí? As mulheres solteiras, eu vou te dar o endereço de uma igreja lá em Fortaleza, viu? Então, você que é homem solteiro, você um dia vai ser um pai de família. Você, mulher solteira, você um dia vai ser uma esposa, uma mãe. Em nome de Jesus, feliz, bem-sucedida, né? Às vezes as famílias são tão ruins, quando a gente fala isso, as mulheres têm até calafrio, assim. Mas não é para ser assim. Agora, o título da mensagem que eu vou ministrar para você aqui agora é Uma Casa de Destino. Repete isso comigo, uma casa de destino. Deus tem um destino para cada pessoa. Para cada cidadão dessa terra, Deus já tem uma história escrita. E Deus quer usar alguém para levar essas pessoas a encontrarem esse destino. Então,
Hoje eu fui, quando eu cheguei aqui na cidade, o pastor foi com a esposa dele me pegar no aeroporto, nós fomos tomar um café. Aí, na hora que nós fomos lá tomar aquele café, tinha uma moça lá chamada Vanessa. Eu falei com ela assim: Vanessa, eu quero te falar uma frase, olha para mim. Ela olhou para mim, aí eu falei a frase, ela começou a chorar. Uma frase desse tamanhozinho assim, ó, que pode mudar a vida de uma pessoa. Sabe o que eu falei para ela? Jesus ama você. Ela começou a chorar e falou: eu precisava ouvir isso. Eu conversei com ela 1 minuto. Quem encontrar com você tem que encontrar o destino. Né? Agora, para você ser uma pessoa que vai liberar o destino dos outros, gente, isso é tão gostoso. É tão gostoso eu ficar encontrando com pessoas que estão transformadas, renovadas, suas famílias restauradas, saradas, gente que eu conheci no fundo do poço. Entendeu? E eu encontrar com essas pessoas hoje, elas me abraçarem, falarem assim: ô pastor, obrigado por ter sido instrumento de Deus para mudar a minha vida. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que você ser instrumento de Deus para mudar a vida dos outros. Isso é parte do seu destino, mudar a vida de pessoas. Ser instrumento de Deus para curar, para restaurar, isso não é ofício do pastor. Isso é o propósito de Deus para a igreja. A igreja, gente, é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Jesus subiu para o Pai, mas deixou a igreja. E a igreja cheia do Espírito Santo, amanhã nós vamos falar mais sobre isso, cheia do Espírito Santo. Para que a igreja seja a esperança do mundo. A igreja é a esperança de Ipatinga. Sabe o que acontece quando a gente começa a andar muito perto de Deus? A gente começa a ser gente muito cheia de esperança. Todo mundo está vendo as coisas destruídas, todo mundo está vendo as coisas derrubadas, todo mundo está vendo as coisas tudo atrapalhado. Aí tem um doido falando tudo ao contrário. Tem um doido falando assim: gente, vocês não estão vendo, vocês não estão entendendo, Deus está fazendo algo maravilhoso, essa cidade vai ser uma referência em Minas Gerais do Evangelho. Gente, sabe, quando você começa a andar com Deus, irmãos, Deus é luz e nele não há treva alguma. Sabe, Deus é cheio de todo amor, de toda bondade, de toda misericórdia. Deus tem um plano maravilhoso, você não acredita o como Deus é capaz de transformar mal em bem. É o que José falou com os irmãos dele, quando os irmãos dele estavam com medo de que José fosse vingar a maldade que eles fizeram, eles falaram: não esquenta a cabeça não, gente. Vocês fizeram o que era mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Para quê? Para que muita gente tivesse vida, como vocês estão vendo hoje. Deus é capaz de pegar a pior situação e fazer dela a maior história de amor e restauração que a humanidade já viu. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa andar com Deus para a gente ver o que Deus está vendo. Para a gente ter a esperança do que o Senhor está vendo. Porque se a gente estiver longe de Deus, as circunstâncias, elas começam a abafar a visão de Deus, a gente começa a ter só a visão das coisas, só a visão do que está acontecendo, só a visão do que está ao nosso redor. Eu quero te falar uma coisa, querida, a Bíblia é cheia de exemplo de pessoas que elas estavam totalmente fora da circunstância. Elas estavam vendo o que o céu estava vendo. Todo mundo se lembra da história do profeta, que o servo do profeta estava falando assim: nós estamos perdidos, nós estamos cercados pelo exército inimigo. O profeta falou com ele assim: mais são os que estão a nosso favor do que os que estão contra. Quase que o servo do profeta fez uma oração por ele: tadinho, Senhor, ele está doido, ele está desesperado, não tem ninguém, ele não está vendo que só tem um pouquinho de gente dentro dessa casa, o inimigo vai matar a gente. O profeta estava falando com ele: meu filho, você está vendo só com os olhos carnais, eu vou orar para que Deus abra seus olhos espirituais, quer ver? O Senhor abre os olhos dele. Aí quando abriu, ele viu os exércitos dos céus que estavam lá para defendê-los.
Nós temos que saber que Deus está movendo, querido. Deus sabe o fim desde o princípio. Deus sabe de todas as coisas. Essa igreja vai fazer 15 anos. É isso? É isso? Não? 15 anos de ministério. Essa igreja vai fazer quanto tempo? 26 anos. 15 anos do seu ministério, que você começou como pastor aqui. É porque a pastora tinha me falado isso. 15 anos. Muito bem, 15 anos que o pastor Humberto começou a pastorear. Há 15 anos atrás, Deus já sabia desse dia. Deus já sabia que essa igreja estaria aqui, nesse lugar, com essas pessoas, desse jeito. Deus não é pego de surpresa. Não há nada oculto aos olhos do Senhor. Não há nada que Ele não saiba. Entendeu? Nada. Deixa eu te contar uma coisa. Eu nem entrei na mensagem, mas uma hora eu entro nela. Sabe por que Jesus manda você dar a sua vida por Ele? Porque Ele deu a dele primeiro. Não há nada que Ele te peça fazer que Ele mesmo não faça. Ele não te pede para fazer uma coisa na qual Ele não acredita. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Jesus falou assim, ó, não deis as vossas pérolas aos porcos. Quem se lembra disso? Ele falou, porque eles vão pisar, depois vão voltar e vão estraçalhar vocês. Agora faz assim com a sua mão, por favor. O Senhor já te deu pérolas? O que são pérolas, pastor? Jesus estava explicando ali. Era o conhecimento da palavra, a revelação da palavra. Aquela palavra que muda, que transforma. Olha para a sua mão. O Senhor já te deu pérolas? Durante a sua vida? O Senhor confiou palavras a você, revelações a você? A palavra de Deus foi confiada a você? Foi sim ou não? Sim? Então fecha a sua mão assim, ó. Aí, põe no seu peito assim. Sabe por que Deus te deu? Se Ele mandou você não dar pérola aos porcos, Ele também não dá as dele. Se Ele te deu, Ele sabe. Ele sabe porque sabe que isso vai ter efeito na sua vida, mais cedo ou mais tarde. Só guarda essas pérolas. Elas vão frutificar aí. Ah, pastor, mas eu conheço gente que já recebeu, pisou nas pérolas. Esquenta a cabeça não, só. Você está achando que Deus é gente? Esse Deus não é gente, não. Deus é Deus de renovo, de restauração, de milagres. Deus é Deus que faz. Só guarda as pérolas e fica firme. Você vai ver Deus fazer. Agora, Deus quer usar você, querido. Deixa eu te explicar como é que esse negócio de Deus quer usar você. Em uma família, todo mundo tem sua participação. Você é parte importante do corpo. O que acontece é que muitas vezes nós não temos sido usados por Deus, porque nós não estamos de acordo com o que Deus nos mandou. E hoje essa palavra é para nos trazer alinhamento. Para que quando qualquer pessoa encontrar com você, mesmo que seja por 3 minutos, igual aquela menina hoje lá da cafeteria, uma pessoa encontrou com você 3 minutos, ela vai receber uma porção do destino dela através da sua vida. Gente que conviver com você não tem escapatória. Essas pessoas vão viver com Jesus. Porque Jesus vive em você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você é essa casa de destino da qual eu vou falar hoje. E a sua casa, a sua família, o ambiente onde você mora, vai ser um lugar onde, quando as pessoas entrarem lá, elas vão encontrar Deus. As pessoas não têm que vir à igreja para encontrar Deus. Nós temos que perder essa herança católica que nós temos. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui é um lugar muito bonito, muito bem organizado. Mostra a excelência e o coração da liderança dessa igreja. É um lugar bonito, um lugar organizado, um lugar agradável. Mas esse lugar não é a igreja. A igreja é você. Então, sim, as pessoas têm que ir à igreja para encontrar Deus, sim, mas não é essa igreja aqui de pedra, é essa igreja aí de carne e osso, onde o Espírito Santo habita, né? Então, hoje nós vamos falar disso, fala comigo assim, eu sou casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu sou morada do Espírito Santo. Amém?
Você tem que saber disso. Você não é hotel pousada do Espírito Santo. Hotel pousada é aquele lugar onde a pessoa vai visitar de vez em quando, né? Ela fica ali de passagem, não é assim? Então, o hotel pousada é assim, você vai lá, fica lá 2, 3 dias, depois vai embora. Você não é hotel pousada, você é templo e morada. Ele não te visita, ele te habita. É constantemente aí dentro de você. Amém? Muito bem. Agora, quando você se enquadra no padrão daquilo que Deus quer para a sua vida, não tem jeito, gente. A sua vida vai liberar destino na vida dos outros. E hoje eu quero estudar com você a vida de um homem na Bíblia, que ele era um cara assim. O nome desse homem é Filipe. Nós vamos estudar algumas coisas da vida de Filipe aqui. E é o seguinte, Filipe era um cara que, como é que ele aparece na Bíblia? Houve aquele mover de Deus, aquele avivamento, quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, você lembra? O Espírito Santo desceu, havia tantas pessoas de diferentes línguas, que o Espírito Santo deu àqueles homens o poder de falar no idioma daqueles estrangeiros que estavam ali. E eles começaram a falar em diferentes idiomas, porque haviam pessoas de diferentes lugares ali. E eles pregaram, e você se lembra, 3.000 homens se converteram lá naquela pregação. E a igreja começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Depois 5.000 homens, e começou a crescer. Em pouco tempo, haviam 100.000 convertidos em Jerusalém. 100.000. Éfeso chegou a 50.000 convertidos. Era uma coisa extraordinária, não é? Uma coisa extraordinária. E o que aconteceu então, gente, é que onde aumenta gente, aumenta problema. Entendeu? Aumentou a quantidade de gente, aumentou a quantidade de problema, não tem jeito. E aí não foi diferente lá. Em Atos, capítulo 6, então, eles vieram reclamar com os apóstolos. Estão distribuindo os pães aí, mas tem um povo ali que não está recebendo os pães direito, eles estão ficando com fome. Eles vão para o líder, né? Você tem que resolver, líder. O líder, coitado, ele estava lá falando, gente, eu não dou conta de distribuir pão para esse tanto de gente, não. E tem mais, não é o meu chamado. Eu sou um pastor engraçado, não vai pegar essa ideia não, pastor Humberto. Eu não faço casamento. Eu não faço casamento. Como é que pode? Eu sou pastor de uma igreja enorme. Eu não faço casamento, eu já aviso no púlpito há anos. Gente, eu não faço casamento. Não me chame para fazer casamento, que eu não faço. Por que eu não faço? Não está na Bíblia que eu tenho que fazer, então eu não faço. Mas, pastor, por que você não faz? Porque eu detesto casamento. Eu tenho horror a casamento. Um negócio sem graça para mim, o casamento, aquelas meninas vestidas parecendo aquela coisa que as meninas não podem nem andar, o cabelo nem mexe, elas vêm assim, todas aqueles vestidos, aquele negócio. Eu fico na maior vergonha alheia do mundo de ver aquele negócio. Eu não faço casamento. Mas as pessoas querem que a gente faça. A gente tem que fazer. É assim, você vai num velório de manhã, né? Aí vai no aniversário à noite, depois do aniversário, você tem uma vigília, você tem que chorar no velório, rir no aniversário e ser ungido na vigília. É um negócio de doido. Então, os apóstolos estavam lá e eles falaram, vocês têm que distribuir os pães. Aí os apóstolos falaram assim, temos não. Vocês vão escolher entre vocês, olha bem, não entre nós, entre vocês, 7 homens que vão cuidar desse serviço. Quanto a nós, nós vamos nos consagrar ao ministério da palavra e da oração, não é? E aí, é nesse contexto aí que Filipe aparece. E aí, Atos capítulo 6, tudo que eu ler aqui, eu vou ler na revista e atualizada, tá bom? Se você quiser só anotar as referências, eu leio para você, Atos capítulo 6, versículos 3 a 5. Então, o apóstolo Pedro, ele deu essa resposta aqui, olha aí. Atos 6, de 3 a 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Se tiver alguma mulher grávida aqui procurando nome para o seu filho, aqui tem uma boa lista, né? Pármenas, Timão, Prócoro, Nicanor, tem uma boa lista para você pôr o nome dos seus filhos aí. Mas aqui então apareceu Filipe. E esses homens tinham 3 pré-requisitos para eles. Fala comigo aí, por favor. Cheios do Espírito Santo. Cheios de sabedoria e de boa reputação. Vamos de novo, fala comigo. De boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Aqui está o padrão das pessoas que Deus quer usar. Gente de boa reputação. Gente que compra e paga. Gente que não deve nada. Gente que compra e gente que não deve nada. Gente que trata todo mundo com amor. Gente que não fica mentindo, né? Mente para um, mente para outro, né? Gente que trata a mãe com mais respeito do que trata o pastor. É um negócio, é uma idolatria do pastor, que é uma coisa impressionante, gente. Eu sou pastor, posso falar. O povo idolatra o pastor, parecendo que o pastor é Deus. Mas o mandamento de honrar pai e mãe vem muito antes de honrar o pastor. A pessoa trata o pastor parecendo que ele é Deus e trata a mãe como se ela fosse uma cachorra. Fala de qualquer jeito com a mãe. Meu Deus do céu, gente, Deus está longe disso. Sua mãe tem que ser tratada com amor, com carinho, com respeito. Seu pai tem que ser tratado com amor, com carinho, com respeito. A pessoa vem aqui e entrega uma oferta para o pastor, mas não entrega nada para o pai e para a mãe. Engraçado, o mandamento é honrar pai e mãe. Você tem que tirar do seu dinheiro todo mês, filhinho. Dá para o papai e para a mamãe. Sim, tem que te informar. Boa reputação. Boa reputação, gente de honra, gente de respeito, gente que fala a verdade. Está entendendo? Nós precisamos ser pessoas de boa reputação. Hoje, eu gostaria muito que você tomasse uma decisão na sua vida. Eu vou ser alguém que não tem do que me envergonhar. Entendeu? Eu me visto bem, eu me comporto bem, eu não dou motivo para ninguém falar mal de mim. Sabe? Eu não saio falando palavras torpes por aí, falando palavrão, desrespeitando as pessoas. Eu dirijo com educação no trânsito, porque Ipatinga é uma cidade pequena, não é não? Então eu dirijo bem, dirijo dentro do padrão, saio mais cedo de casa para não ter que sair correndo. Não é verdade, gente? Gente de boa reputação, isso é muito importante, mas é muito importante. Segunda coisa, é gente cheia do Espírito Santo. Gente, nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Como é que não tem jeito? Não tem jeito. O Espírito Santo, ele quer habitar em você. O Espírito Santo, ele quer te mostrar coisas que você não imagina, que você não tem ideia. Tem gente que fica quebrando cabeça para descobrir coisas que o Espírito Santo já sabe. Tem gente que fica batendo cabeça, estudando, buscando ideias na internet, fazendo curso para ter uma ideia na empresa dele. O Espírito Santo já sabia a ideia, ó. É só ter comunhão com o Espírito Santo, querido, ele te conta tudo que você precisa. Entendeu? Você que tem negócio próprio. Quem aqui é autônomo? Você tem seu próprio negócio? Levanta sua mão. Levanta sua mão. Por favor, fique com a sua mão levantada. Deus tem me dado graça nesse negócio que eu vou falar com você aqui. Levanta sua mão. Deixa eu falar, nós vamos gastar bilhões de reais no reino de Deus. Bilhões, bilhões. Eu tenho agora 6 casais para enviar para a Europa. Sabe quanto custa cada casal? 4.000 euros. Faz as contas. O euro barateou um pouquinho, né? Está 5 e pouco. Vou arredondar para 5, é 20.000 reais cada casal, vezes 6 casais. Faz as contas. 6 casais para evangelizar a Europa. Nós vamos gastar bilhões
Sabe quem que vai levantar esses bilhões? Vocês. Fica com a sua mão levantada, você que é empreendedor, em nome de Jesus, não abaixa não. Deus vai te dar ideias. O Espírito Santo pode te dar uma ideia só. O Espírito Santo pode te dar. Você acorda, ela está lá, você pega a caneta assim, ó, e escreve a nota. Essa ideia muda a sua vida, muda a sua empresa, muda seu negócio. Deus pode te dar um contato, Deus pode te orientar a fazer uma ligação de uma pessoa que conhece uma pessoa e vai mudar o seu negócio. Eu profetizo que você vai receber essa intimidade e essas informações, em nome de Jesus, vindas do Espírito Santo de Deus. Pode baixar a sua mão. Se Deus quer dar dinheiro para alguém, é para você, querido. Deus quer te dar dinheiro e é muito. Que é isso, pastor? Se eu veio pregar a teologia da prosperidade? Não, eu vim pregar a teologia de todo mundo vai ouvir o evangelho e alguém vai pagar a conta. Gente que vai investir no reino sem medo. Medo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos levantar um projeto agora, 7 meses atrás. Um projeto para plantar uma igreja, 1.815.000, 1.815.000, certo? E a gente está lá, nós temos que fazer isso aqui, sabemos que é vontade de Deus. Quanto vocês têm? Nenhum real. Aí só falamos, gente, nós temos que fazer isso aqui. Um empresário, falou assim, eu vou pagar o projeto. Ele deu, 1.815.000. Deus quer te dar dinheiro, meu filho, acorda. Ele é dono de todas as coisas, então agora o cara vai ter intimidade com Deus, para Deus ensinar a ganhar dinheiro. Não estou falando disso não, meu filho. Em nome de Jesus, não estou falando de dar para receber, não estou falando de fazer barganha com Deus, não. Eu estou te falando que a eternidade é muito maior do que esse mundo, e que Deus pode mover céu e terra por uma alma. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa, essa semana eu gastei R$46.000 para ganhar uma alma. Eu estava vendendo um item para um cara meu, uma coisa minha, negociando com esse cara por R$46.000, fechei o negócio com ele, negócio fechado, viajei, estava na casa dos irmãos lá, num tempo de oração, lá em outro estado, lá orando, tocando violão. O Espírito Santo falou comigo assim, aquele camarada foi ferido com a liderança de uma igreja, eu quero que você dê esse negócio para ele. Eu falei, isso não é de Deus não. Aí, eu fiquei lá orando mais um pouquinho, aquele negócio veio forte no meu coração de novo. Aí eu falei com o pessoal, gente, continua orando aí que eu tenho que fazer uma ligação. Peguei o telefone, saí um pouquinho assim e falei assim, meu amigo, tudo bom, beleza? Está podendo falar um minuto aí? Cara, você vai me achar meio doido. Mas é o seguinte, cara, eu acho que o Espírito Santo falou comigo aqui que você sofreu uma forte decepção como pastor. Aí ele ficou assim, um pouco calado, um pouco engasgado. Ele falou, cara, é verdade. Eu sofri uma decepção muito forte financeira com o pastor, esse cara era meu amigo, e eu sofri uma decepção enorme com ele, e tal. Eu falei, não, então não estou doido não, foi Deus mesmo que falou comigo. Sabe aquele negócio que você está pegando meu? Pois é, Deus mandou dar para você, é seu. Ele falou, não, você está doido, você não pode fazer isso não. Eu falei, não, eu não posso é não fazer, porque quando Deus manda fazer, a gente faz. Esse negócio é seu, e ele é seu pelo seguinte, Deus quer mostrar para você o tanto que você é precioso para Ele, o tanto que você é valioso para Ele. Deus quer mostrar para você que Ele não quer tirar nada de você, que Deus só tem muito para te dar, para te abençoar. Eu dei Ele R$46.000. Isso foi, sabe quando? Domingo passado. Amanhã eu estou aqui, ministro aqui o dia todo, pego o avião, vou para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte ele vai para o culto comigo. Ele, a esposa e os 2 filhos. Aí você fala assim, aí pastor, você perdeu os 46.000? Perder não é o verbo correto. Não é o verbo correto. Mas quanto que vale uma alma? Deus quer usar você, querido. Deus quer usar você.
eu já estou vendo amanhã lá, amanhã não, domingo, eu lá na igreja, na hora do apelo, ele indo com a família dele, lá para frente, entregando a vida dele a Jesus. É uma família que mudou, querido, é uma família que mudou. É uma daquelas que eu te falei, que daqui a uns anos vai me encontrar e me abraçar quando eu estiver por aí pregando uma conferência. Lá vem ele, pastor, cara, quero te agradecer, minha vida mudou. Você é um lugar de destino para mudar o destino da vida das pessoas. Mas aqui estão 3 características: de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Pastor, eu nasci meio burro, eu não tenho sabedoria não. Não, querido, você entendeu errado. A sabedoria do alto, a Bíblia diz que Deus dá quem pede, sem nada impedir, sem colocar nenhum impedimento. Se você não tem sabedoria, ore e peça a Deus em nada duvidando, e você vai receber sabedoria. Amém? Agora, quando você se enquadra nisso, amanhã eu vou falar aqui sobre como você ficar cheio do Espírito Santo, viver cheio do Espírito Santo. Uma palavra simples, mas que vai te dar uma direção simples, que vai funcionar. Que a gente ouve um tanto de troço, que a gente ouve, é tremendo, mas depois a gente não vê o negócio funcionar. Você vai ver um negócio que vai funcionar na sua vida, você se tornar cheio do Espírito Santo. Amém? Então, você se enquadrando nessas 3 coisas, você vai começar a viver experiências sobrenaturais. E eu quero te mostrar algumas experiências que Filipe vivia aqui. Olha, Atos capítulo 8, versículos 5 a 7. Diz assim, ó. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Sabe por quê? Porque uma pessoa cheia... Sabe por quê? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar sem falar de Jesus. Você fala com ela assim, para de pregar, senão eu te bato. Ela fala, eu não posso parar, eu não aguento, esse trem tem que sair para fora de mim, que eu não dou conta de ficar sem falar de Jesus. Como é que eu vou, como Pedro disse, João, como é que nós vamos deixar de falar das coisas que nós vimos? Nós vimos o que aconteceu com a nossa vida, nós temos que pregar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem como ficar sem falar de Jesus. Fulano é cheio do Espírito Santo, como é que você sabe? Porque pula, roda, sapateia. Irmão, não me mostra o tanto que você roda e sapateia. Se você quer que eu reconheça que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, me fala o tanto que você fala de Jesus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar calada, não. Entendeu? Nós vamos nos tornar mais cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, Filipe anunciava-lhes a Cristo, verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Fala comigo, ouvindo e vendo. Lembra de Jesus, vinde e vede? Ouvindo e vendo. É claro que as multidões iam ouvir, dar ouvidos ao que Filipe, unânimes, todo mundo ouvia o que Filipe estava dizendo. Por quê? Porque eles estavam vendo a vida de Filipe, eles estavam vendo os milagres que aconteciam através da vida de Filipe. Bom, o escritor desse livro aqui, o livro de Atos, é Lucas, o médico, e ele também é o escritor do Evangelho de Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, depois escreveu Atos, mas eu gosto demais do jeito que ele começa o livro de Atos, porque ele começa falando assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que o Senhor passou a fazer e a ensinar. Fala comigo, fazer e ensinar. Isso é bom demais. Fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Se você ensina, mas não faz, fazer e ensinar. Aí as pessoas falavam, Jesus fala como quem tem autoridade, porque ele fazia e ensinava. Fazia e ensinava. Alguém aqui não assistiu à série The Chosen? Alguém não assistiu? The Chosen. Quem não assistiu The Chosen? Nem sei o que é, né? Então, quem já assistiu The Chosen? Muito bem. The Chosen é um estudo bem profundo sobre a cultura nos tempos de Jesus e é um relato da vida de Jesus. Você pode baixar de graça no seu celular, de graça, escreve lá em inglês The Chosen, T-H-E-C-H-O-S-E-N, The Chosen, que é como se fosse os escolhidos, né? Em inglês, e você assiste de graça, não paga nada, não tem que ter Netflix, Disney Plus, nada disso aí, é de graça. Você baixa o aplicativo The Chosen e assiste. É maravilhoso, vale muito a pena você assistir, conhecer, e aí você vai ver isso que eu estou falando. Jesus fazia e ensinava, fazia e ensinava.
Então as multidões ouviam a Filipe, porque Filipe fazia e ensinava. Eles ouviam o que ele dizia e viam os sinais que ele realizava. Próximo versículo é o 7, diz assim: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe estava nadando de braçada. Filipe era um evangelista. A Bíblia diz que ele é um evangelista, nós vamos falar disso daqui a pouco. E ele estava em um lugar onde ele estava pregando, as multidões estavam ouvindo, os enfermos estavam sendo curados, os espíritos imundos estavam saindo dos possessos, as pessoas estavam ficando libertas. Filipe estava nadando de braçada, ele estava exatamente onde qualquer evangelista queria estar, em um lugar onde as multidões estão convertendo, os enfermos estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos, tudo está acontecendo maravilhosamente bem. Por quê? Porque Filipe era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Ele estava exatamente onde ele queria estar. Você está me entendendo? Claro que ele queria estar ali. Mas aí acontece uma coisa interessante no versículo 26. Olha o que acontece. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Tem 3 coisas que eu acho interessante demais nesse versículo. A primeira é que um anjo veio falar com Filipe. Eu acho isso interessante por vários motivos, porque Filipe já era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo podia ter falado com ele. Interessante isso, né? Mas não foi o Espírito Santo, foi um anjo. E pastor, por que você acha tão interessante o anjo falar? Eu não sei, querido, o anjo deve falar com você todo dia, então. Porque comigo não fala, não. Se um anjo aparecer aqui, meu amigo, é possível que metade de nós ia correr muito. Sabe qual é geralmente a primeira coisa que um anjo fala quando aparece na Bíblia? Não temas. O que você acha? Como diz o mineiro do interior, né? Já viu assombração? Mas gente que é de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, gente alinhado com a vontade de Deus, pode preparar para ver anjo. Pode preparar para viver essas coisas, para ver milagres, para ver os enfermos sendo curados, para ver os cativos sendo libertos, porque você é alinhado com a vontade de Deus. E a primeira coisa interessante é o anjo vem falar com Filipe. A segunda coisa interessante nesse versículo é o anjo falar com Filipe assim: vai para um lugar que se acha deserto. Eu ia falar igual quando Deus mandou eu dar os 46 mil para o rapaz, não é de Deus não. Eu vou para um lugar deserto? Você não está vendo, não? Você está querendo me tirar do propósito de Deus? As multidões estão me ouvindo. Os cativos estão sendo libertos. Os enfermos estão sendo curados. E você está querendo que eu saia daqui? Como diria um bom mineiro, você não está doido, não? Você está entendendo? Você está doido que eu vou sair daqui? E eu vou para um lugar deserto? Essa é a segunda coisa interessante, é o anjo mandar ele para um lugar que se achava deserto. A terceira coisa interessante é que a Bíblia diz, ele se levantou e foi. A Bíblia não diz que ele discutiu, a Bíblia não diz que ele argumentou, a Bíblia não diz que ele tentou persuadir o anjo a mudar de ideia, a Bíblia não diz que ele foi mostrar para o anjo os milagres que estavam acontecendo, nada disso, ele só se levantou e foi. E aqui eu quero dizer uma coisa, você não pode lidar com os milagres de Deus, você não pode lidar com as grandes manifestações do Espírito Santo, você não pode lidar com as multidões, até você aprender a lidar com Deus no deserto. Isso aqui tem pelo menos duas simbologias. Olha que interessante. Quantos aqui gostariam de viver milagres tremendos da parte de Deus? Levanta sua mão. Levanta a mão para eu ver. Tá, sabe o que você acabou de falar? Você acabou de falar assim, Deus, eu quero passar pelas situações mais difíceis e impossíveis que um homem pode. Porque não existe milagre sem impossível. A gente tem que pensar nas coisas. Entendeu? Você pergunta, quantos aqui querem ter vitória? As pessoas quase jogam a cadeira para cima. Eu. Mas vitória de quê, querido?
A gente tem que pensar, não, é verdade. A gente tem que pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Não é assim? E caiu a chuva, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu. Por quê? Porque foi edificado sobre a rocha. E o Senhor falou, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, e ela caiu, foi grande a sua ruína. Sabe o que o texto está dizendo? Que a chuva, a tempestade e o ventaval vêm tanto comum para um quanto para o outro. Para o edificado sobre a rocha e para o edificado sobre a areia vem chuva, tempestade e ventaval. Está entendendo? Para o que pratica a palavra e para o que não pratica, vem as mesmas dificuldades. Irmãos, e a dificuldade vem. Não adianta. Não adianta chorar, espernear, fazer pirraça. A dificuldade vem, e ela vem. Entendeu? Então, a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não é à toa, não. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa suportar o dia mau. O dia mau chega. E quem que quer ir para o deserto? O deserto é o lugar que você separa os homens dos meninos. Entendeu? Porque a Bíblia diz que tinha uma grande multidão seguindo Jesus e maior parte dela nem sabia porque estava ali. Você tem que saber disso. Maior parte daquela multidão nem sabia porque estava ali. Eles nem estavam vendo Jesus, eles só viam a multidão que estava seguindo a outra multidão que seguia alguns discípulos que viam Jesus. Então nós temos que aprender a lidar com Deus no deserto, quando tudo dá errado, quando tudo está difícil, quando a água é escassa, quando o alimento é pouco, mas você está ali, ó. Entendeu? Andar com Deus no deserto, sem murmurar, sem reclamar. Estou contigo, Senhor. Pede para sair. Peço não. Estou aqui, Senhor. Pode contar comigo. Não é brincadeira, mas é onde os homens são separados dos meninos. Então, ir para um lugar deserto tem essa primeira simbologia, mas também tem uma outra simbologia, que é você aprender a ficar sozinho com Deus. Você e Deus, Deus e você somente. Sem ministério, sem chamado, sem motivo, sem estar querendo bênção, só você e Deus. Se eu estivesse pregando na igreja onde eu sou pastor, eu já ia encerrar a mensagem, que lá eu gosto de pregar bem curtinho. Aqui, como eu estou na conferência, vim de longe, viajei 7 horas para chegar aqui, então eu vou pregar umas 3 horas hoje. Eu quero te abençoar, eu tenho pouco tempo com você. Eu queria que você soubesse do meu coração que eu desejo abençoar você, que eu desejo te dar algo que transforme a sua vida, que mude a sua vida, que se você receber do Espírito Santo revelação do que eu vou falar com você hoje, sua vida vai mudar. Eu quero tanto que isso encha seu coração hoje. Deixa eu te contar, desde que eu sou pai da minha esposa, grávida do meu primeiro filho, eu tenho 3 filhos, que eu oro pelos meus filhos, desde que eles estavam na barriga. E eu fico abençoando a vida deles todo dia. Você que é pai, você libera destino na vida dos seus filhos, tá bom? Você libera destino, você que fala quem eles vão ser. Seus filhos vão ser aquilo que você declarar. Então, eu tenho liberado destino na vida dos meus filhos desde pequeno. Não deixa as circunstâncias nomearem seus filhos. Você está me ouvindo? Deixa eu te dar um exemplo disso. Raquel estava dando à luz a um filho à beira do caminho, morrendo. Ela sofreu tanto naquele parto, que a Bíblia diz assim, ó, que enquanto ela dava à luz, a alma lhe saiu do corpo. Tamanha era a sua dor. Quando isso estava acontecendo, ela olhou para aquele menino e falou assim, seu nome será Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Aí o pai, Jacó, foi lá e pegou o menino, segurou ele, falou, você não vai ser Benoni, não. Vai não, vai não. Você não é filho da dor de ninguém, não. Seu nome será Benjamim.
Você é filho da minha destra, filho da minha direita, aquele que nasce olhando para o sol. Um novo dia vem sobre a sua vida. Você é Benjamim. Seus filhos não são nomeados pelas circunstâncias. Então você libera destino na vida dos seus filhos. Vocês falam destino. Então eu tenho falado com os meus filhos, você não tem ideia do tanto que eu abençoo a vida dos meus filhos. Vou te contar uma coisa que aconteceu com meu filho agora, recente, 3 semanas atrás. Há anos e anos que o meu filho, o Arthur, que hoje tem 14 anos, há anos, ele já leu a Bíblia, quer dizer, eu não sei quantas vezes. Esse dia eu perguntei ele de novo. Ele falou, pai, por causa do ano passado, que ano passado nós fizemos um propósito de leitura diferente, onde ele repetia alguns livros muitas vezes. Mas ele já leu a Bíblia muitas vezes. E todo dia, você pode ligar na minha casa, 6 horas da tarde, ele está dentro do quarto. Ele fica lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, lendo a Bíblia, orando. Muitas vezes ele sai de lá com o rosto inchado, né, de chorar na presença de Deus. E aí, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, ele falou comigo assim, não, umas 4 semanas atrás, ele falou comigo assim, pai, eu vou ter que apresentar meu primeiro trabalho em inglês, falando 100% inglês, o meu trabalho lá na escola. Eu falei, legal, ele já está estudando inglês, já tem bastante tempo, né, já fala bem, mas ele nunca tinha apresentado um trabalho inteiro 100% em inglês. Eu falei, legal, filho, sobre o que é o trabalho? Ele falou assim, não, o tema é livre. Eu falei, legal, você vai falar sobre o quê? Ele falou sobre o sacrifício substitutivo. Eu falei, rapaz, eu conheço um cara de pastor que não sabe falar disso, não. Eu falei, legal, filho. Não falei mais nada. Quinta-feira era o dia da apresentação do trabalho. Ele foi para a escola, apresentou o trabalho. Aí voltou, chegou lá em casa e falou, pai, o senhor não tem ideia do que aconteceu. Eu falei, o que foi? Ele falou, comecei a apresentar o trabalho. E as pessoas começaram a chorar. E eu senti aquela unção do Espírito Santo na minha vida. E a professora começou a chorar. E eu terminei o trabalho, as pessoas da sala tudo vieram falar comigo, e vieram falar comigo sobre salvação. E pai, foi um mover de Deus, foi uma coisa maravilhosa. Eu falei, filho, andar com Deus no secreto vai fazer Deus poder te usar em público. Aí, muito bem. Ele foi para a aula, isso foi na quinta-feira. Sexta-feira ele foi para a aula, voltou. Falou, pai, o senhor não sabe o que aconteceu. A professora foi lá na minha sala hoje com a coordenadora. E falaram comigo assim, Arthur, será que você podia apresentar aquele trabalho para todas as outras turmas do 9º ano? Aí ele falou, pai, eu sabia que Deus estava me chamando. Eu falei, eu vou. E ele foi. E ele falou, pai, eu fui de sala em sala, eu não estudei hoje. Eu fui de sala em sala apresentando o trabalho para todos os alunos do 9º ano. Pai, em todas as salas, eu comecei a falar, aconteceu a mesma coisa. Veio aquela unção, as pessoas chorando, professor chorando, coordenador chorando, e eu pude pregar sobre o sacrifício substitutivo para todo o 9º ano da minha escola. Eu falei, uau, filho, eu tenho tanto orgulho de você. Mas isso não é nem o começo, meu filho. Deus vai te usar demais. Muito bem. Passamos o final de semana junto e tal. Aí, na próxima semana, era Páscoa. Estava lá o meu filho na comemoração de Páscoa da escola, naquele primeiro horário da escola, antes do recreio. Todos os alunos do 9º ano para baixo, 600 alunos no auditório. E lá as pessoas falando algumas coisas e tal. A diretora da escola fala, Arthur, nós nunca fizemos isso, te peço desculpa, mas você podia apresentar aquele trabalho aqui? E ele falou, cara, Deus estava me chamando, pai. Eu subi, o auditório estava lotado, 600 pessoas lá no auditório, e eu subi. E eu falei do sacrifício substitutivo de Jesus para 600 alunos que estavam lá. Pai, a mesma unção, ele disse.
A mesma unção que estava sobre mim no primeiro dia na sala de aula, estava sobre mim no auditório. Agora estava professor, coordenador, diretor, todo mundo chorando, aquele monte de alunos chorando enquanto eu falava. E eu também comecei a chorar enquanto eu pregava, virou uma pregação o negócio, e eu chorando e tal. Aí ele falou que no final lá, todo mundo veio abraçar ele, falar com ele e tal. E no recreio, ele falou assim, pai, no recreio eu parecia que era famoso, todo mundo vindo falar comigo e tal, né? E eu fiquei tão feliz, pai. Quando o recreio terminou, eu voltei para a sala, estou lá estudando, porque depois do recreio ia até a aula, né? E eu estou lá para estudar. A diretora chegou lá na sala. Ela falou, Arthur, é que agora o primeiro, segundo e terceiro ano estão lá no auditório, que são os alunos maiores, né? Será que você podia ir lá apresentar aquele trabalho? E ele foi lá e a mesma coisa aconteceu para todos os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Em um dia, Deus fez o caminho para o meu filho evangelizar a escola inteira de uma vez. E quando o meu filho estava um pouco impressionado com aquilo, eu falei, filho, sabe o que é isso? Resultado de estar sós com Deus. Resultado do lugar secreto. Resultado, ninguém está te vendo quando você está há anos e anos, todo dia, na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia. Ninguém está vendo que você é um menino de 14 anos que não tem celular. Não tem celular. Não tem computador, não tem Instagram, não tem nada dessas coisas. As pessoas falam assim, esse menino é um ET, literalmente ele é um cidadão do céu. Mas quando você se torna uma pessoa que sabe obedecer isso que foi falado com Filipe aqui, vai para o lugar deserto. E você aprende a lidar com Deus no deserto, no meio da dificuldade, no meio da provação, sabe? Irmão, você tem que aprender que no meio da provação, no meio do deserto, muita gente se machuca. Mas a gente tem que aprender a lidar com os machucados, aprender a lidar com gente ferido. Sabe? Tem gente que está ferido, a pessoa nem quer que você prega para ela. Não precisa pregar, só fala, cara, vim ficar com você. Vem ficar comigo para quê? Para nada não, vou ficar com você. Tem que aprender a lidar com as pessoas que estão doentes. Aprender a amar essas pessoas, só ficar com elas, não precisa pregar, não precisa convencer ela de nada não, só ficar com ela, demonstrar amor, carinho, ficar junto, quero ficar com você. Porque no meio do deserto é tempo difícil. As pessoas que saem do deserto, querido, saem da guerra, saem machucadas, saem feridas, o importante é sair. Nós estamos aqui para ajudar. Amém? Agora, quando Filipe está lá no deserto, ele vê uma carruagem, um carro andando, em cima daquele carro tinha um maluco lendo Isaías. E aí Filipe vai e começa a correr do lado, fala, você está entendendo o que você está lendo aí? Aí o eunuco fala com ele, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí ele falou, se você quiser eu te explico. Aí o eunuco falou, sobe aí. Aí ele subiu. E a partir do texto de Isaías que o eunuco estava lendo, Filipe começa a pregar o evangelho para o eunuco, pregar a Cristo para o eunuco entende, e quando ele entende, ele olha para Filipe, eles estão passando perto de um lugar que tinha água, e falou assim, tem aí água, o que me impede de ser batizado? Filipe falou, nada te impede se você crer de todo o coração. Aí o eunuco falou, eu creio. Aí, olha o que está escrito aqui no versículo 38, olha o que diz, então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este se foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então, presta atenção, eles pararam o carro. Filipe foi batizar o eunuco lá dentro da água. Então, imagina, o eunuco está aqui, Filipe está aqui, com a mão na cabeça dele, fala, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Aí, agora eu sou o eunuco. Filipe está aqui com a mão na minha cabeça. Eu te batizo em nome do Pai, do Espírito e do... Aí, batizou. Na hora que ele levanta, puf, cadê o Filipe? Ele fala,
Cadê o Felipe que estava aqui? O rapaz estava aqui. Ele olha para o pessoal que estava na carroça com ele lá. Cadê o rapaz que estava aqui? O rapaz que estava aqui, o cara da carroça fala, ele estava, eu não sei. E o eunuco, ainda bem que ele era eunuco, que se ele tivesse que explicar isso para a mulher dele, ia dar trabalho. Filipe desapareceu, você entendeu? Ele terminou de batizar o eunuco e o Espírito Santo arrebatou Filipe e soltou Filipe a 97 quilômetros de distância de onde ele estava. Ainda bem que ele não usava celular na época, o GPS ia bugar na hora, recalculando rota. 97 quilômetros de distância o Espírito Santo soltou ele. Experiências de pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, que sabem lidar com Deus no deserto. Agora, sabe o que é interessante? É que Filipe morava em Cesareia. Mas o Senhor não soltou ele em Cesareia. O Senhor soltou ele lá em Azoto. Muitos de nós, sabe o que a gente ia falar? Caroninha ruim, hein, Senhor? O Senhor errou o caminho demais da conta, você está doido? O Senhor me solta longe de casa desse jeito. Tem Uber aqui não. Vou fazer o quê? Ele não reclamou, não. Sabe o que ele fez? Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele falou, onde é que eu estou? Aí ele viu que a placa bonita, bem-vindo a Azoto. Ele falou, não, estou longe, hein? Aproveitar para evangelizar. E ele saiu evangelizando de cidade em cidade, até chegar em casa. Legal demais, né, cara? Legal demais. Gente cheia do Espírito Santo, não tem tempo ruim, não. Entendeu? Não tem tempo ruim. Hoje eu cheguei aqui cansado, moidinho. Eu estou viajando demais, nosso Deus. Né? Mas viajei o dia inteiro para chegar aqui. Cheguei aqui, o pastor Humberto falou assim, pastor Gil, vou deixar você no hotel, para você dormir, descansar um pouquinho. Falei, não, senhor, vamos trabalhar. Fala comigo, vamos reunir, vamos tomar um café para nós conversar. Estou aqui para te servir, meu amado. Estou aqui para te servir. Eu entendo o coração do pastor. Ele queria que eu descansasse, eu precisava mesmo. E ele está certíssimo, para eu estar bem para pregar hoje à noite, maravilha. Mas eu queria servir, o que eu posso fazer por essa igreja, pastor? O que eu posso fazer por vocês? Fala para mim, vamos conversar um pouquinho, né? Amanhã eu ia estar aqui para ministrar só 5 horas da tarde, eu falei, não, pastor, vamos reunir de manhã, só? Vamos sonhar, vamos reunir, vamos sonhar com a igreja, vamos sonhar com a salvação de Ipatinga, vamos sonhar. Entendeu? Você está cheio do Espírito Santo, querido, você fica tendo a visão de Deus pelas coisas, você fica acreditando no que Deus vai fazer, isso é gostoso demais. E lá foi Filipe, de cidade em cidade, de Azoto até chegar em Cesareia, não reclamou que era longe, não reclamou que estava cansado, só foi pregando de cidade em cidade, até chegar em casa. A Assunção vai pegar a sua vida em nome de Jesus. Agora, sabe o que era o principal da vida de Filipe? É que Filipe era o mesmo cara na rua, pregando, o mesmo cara que ele era em casa. Muitas vezes, eu estou pregando e, às vezes, o meu filho está assim. E muitas vezes eu falo assim, quando o meu filho está comigo, ou a minha esposa, eu falo assim, gente, é muito bom que qualquer pessoa aqui me admire, mas só tem uma pessoa aqui dentro que eu quero que me admire. Está sentado bem aqui na frente, é o meu filho. Porque se o mundo inteiro me admirar, o meu filho não me admirar, estou mal. Se o mundo inteiro me admirar, mas minha esposa não me admirar, eu estou mal. Então, eu só quero hoje que 4 pessoas me admirem, principalmente minha esposa e meus 3 filhos. Se esses 4 me admirarem profundamente, certamente todas as outras pessoas vão me admirar também. Mas eu não quero a admiração de ninguém que me custe a admiração destes. De ninguém. Irmão,
Eu vou te falar um negócio. Se eu te falar umas coisas, você vai ficar meio esquisito comigo aqui. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja local. Certo? Se uma pessoa destratar a minha esposa, eu entro no meio na hora. Não tem perigo. Se eu estiver aqui e eu ver uma pessoa falando meio esquisito com a minha esposa, meio rude com ela, eu chego e entro na frente e falo, meu filho, fala comigo, qual que é o problema aí? Eu nunca vou defender um membro de igreja nenhuma. Eu vou defender a minha esposa, ela é a minha esposa. Eu vou entrar no meio e vou falar, meu amigo, fala comigo. Com muito amor e carinho. Você está meio desrespeitando minha esposa aqui? Não, porque eu não concordo. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, se você não concordar com qualquer coisa da minha esposa, você fala comigo. E eu vou defender minha esposa, meu amigo. Sabe quantas vezes isso já aconteceu? Nenhuma. Nunca precisou, porque a minha esposa é um doce, um amor de pessoa. Você vai conhecer ela, um dia ela vai vir aqui ainda. Um amor, uma doçura de pessoa. Mas o que eu estou te dizendo é que às vezes a gente quer agradar todo mundo e numa situação como essa, a gente chega e fala, ô amor, não sei o quê, ele está certo. Ô, que esperto sou, você está doido? Você não vai dormir com o outro ou vai? Sua família tem que ser os primeiros a te admirarem. Ame, você é casado? Ame essa mulher. Ame essa mulher, ame essa mulher, ame ela, meu filho, ame essa mulher. Você é casada, esposa, ame esse marido, ame, faça carinho nele, fala que ele é lindo, fala que ele é bonito, fala que ele é cheiroso. Entendeu? Vai falando que vai se tornando. Mas Filipe era o mesmo homem que ele era pregando em casa. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. E a casa de Filipe, fala isso comigo, a casa de Filipe. A casa de Filipe era uma casa de destino. A casa de Filipe era uma casa onde as pessoas queriam estar. A casa de Filipe era um lugar da manifestação da presença de Deus. A casa de Filipe era uma casa de onde as pessoas se lembravam da casa de Filipe. Cara, eu tenho que ir lá na casa de Filipe. Cara, eu quero ficar na casa de Filipe. Cara, eu quero estar na casa de Filipe. Eu quero visitar Filipe. A sua casa, eu estou profetizando agora, a sua casa vai se tornar um lugar onde, quando as pessoas tiverem problema, quando as pessoas tiverem angústia, quando as pessoas tiverem um dia difícil no trabalho, que elas saírem do trabalho angustiadas, querendo chorar, elas estão cansadas, querendo ir embora, mas elas vão falar, não, eu não posso ir embora não, eu tenho que passar lá na casa do você, porque elas sabem que quando elas forem na sua casa, elas vão encontrar refrigério, elas vão encontrar uma palavra de Deus, elas vão encontrar algo para transformar a vida delas, elas sabem que se elas entrarem na sua casa, elas vão sair de lá diferente, a sua casa vai ser lembrada como um lugar de refrigério. Olha o que diz, Atos capítulo 21, versículo 8, lembrando que é Lucas que está escrevendo. Lucas era parte da equipe do apóstolo Paulo, tá certo? Então ele está falando aqui dessa viagem que eles estavam fazendo. E aí no versículo 8 diz assim, ó: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Lembra que Filipe morava em Cesareia? E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Eu quero te falar por que Paulo foi com a equipe dele para a casa de Filipe. Não tinha celular, WhatsApp, e-mail, telefone, para Paulo, sabe, mandar um e-mail, falar, Filipe, será que você pode me receber na sua casa? Vamos estar passando de viagem, nós precisamos de um lugar para descansar, para lavar os pés, para tomar um banho, para comer um pãozinho. Não tinha. Paulo precisava de um lugar seguro, de alguém que conhecesse o mandamento da hospitalidade. Sabia que a hospitalidade é um mandamento cristão? Se você é cristão, você deve praticar a hospitalidade? Não gosto de receber ninguém na minha casa. Querido, a mesma Bíblia que fala não matarás,
nos manda praticar a hospitalidade. A hospitalidade é mandamento. Nós temos que receber gente na nossa casa. Nós temos, é mandamento. Entendeu? Dá trabalho? Dá trabalho. Suja a casa? Suja a casa. Mas sabe o que você faz? À medida que as pessoas vão acostumando na sua casa, quando as pessoas saem, sua casa vai estar mais limpa do que quando elas chegaram. À medida que elas vão acostumando, todo mundo come, todo mundo lava o prato, todo mundo limpa a pia, todo mundo passa pano no chão, e tudo fica certo. A hospitalidade é uma coisa maravilhosa, gente. A hospitalidade é aquele lugar onde as pessoas nos veem sem maquiagem. Entendeu? Sem sapato de salto alto. É quando as pessoas chegam na nossa casa, a gente está com o pé no chão. Onde as pessoas podem nos conhecer de fato. Entendeu? Hospitalidade é a casa. Por isso que os grupos pequenos são maravilhosos. Mas a hospitalidade, Paulo precisava da segurança de uma casa, onde ele ia ser bem hospedado. E quando ele estava pensando numa casa, ele pensou na casa de quem? Na casa de Filipe. E olha, meu Deus do céu, olha o que diz o próximo versículo, que é o versículo 9, falando de Filipe, né? Diz assim, ó: tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Isso me fala muito sobre Filipe, cara. Porque se Filipe tinha uma filha virgem, você pode falar assim, não, essa menina nasceu separada. Não é questão de nascer separada, é que essas meninas tinham um papai que discipulou suas filhas. Deixa eu te falar uma coisa, criar filhos todo mundo cria. Educar filhos é um pouco mais difícil, mas discipular filhos é só para os valentes. Discipular dá trabalho. Discipular nos faz ter que sentar com os nossos filhos todo dia. Está vendo esse menino aí? Esse menino desse tamanho aí, ó. Quantos anos ele tem? 4 anos. Um menino de 4 anos não recebe um Espírito Santo de 4 anos. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo. Agora vou te contar o que o meu filho de 4 anos fez. Só porque eu vi o menino aqui, parece com o meu filho demais, cabelo lisinho, branquinho. Meu menino é desse jeito aí, um dos meus. Mas ele já é mais velho hoje. Mas quando ele tinha 4 anos, em 2019 eu estava me preparando para ir para a Índia. E eu falei, 2020 então, eu vou deixar o pastoreio da igreja, eu vou ter um ano sabático, onde eu vou só estudar o idioma de onde eu estava indo e cuidar da minha família. E eu, então, deixei o pastoreio da igreja local e fui fazer essas coisas, mas eu orei e falei, Senhor, eu queria que o Senhor me desse a graça de restaurar 3 casais, e eu sabia quem eram esses 3 casais, eles não congregavam comigo, eles eram de uma outra igreja lá em Fortaleza, eles estavam desviados há 11 anos e meio, mais ou menos, 11 anos e 11 meses no dia que eu conversei com eles. E eu falei, Senhor, me dê graça para restaurar esses casais. Comecei a orar, senti de Deus a primeira pessoa que eu devia procurar, procurei o primeiro homem desses 3 casais, comecei a me aproximar dele, chamei ele para jantar lá em casa, ele foi, eu fiz um jantar para ele lá, que eu gosto de cozinhar, fiz um jantar para ele lá, nós comemos, conversamos um pouco, começamos a nos aproximar, ia para a praia, chamava ele, um dia ele falou comigo, pastor, quero voltar para Jesus. Oramos juntos ali, ele entregou a vida a Jesus de novo, se reconciliou com o Senhor, começou a caminhar com o Senhor. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, eu falei com ele assim, Marcelo, agora eu quero ver Deus restaurar a sua esposa. Ele falou assim, ih, pastor, o negócio ali é mais estreito. Eu falei, é muito bom quando é estreito. Vamos começar a orar por ela e eu vou convidá-la para vir à minha casa. Ele falou, ih, pastor, aí o milagre é grande. Eu falei, pois é, eu conheço um Deus que gosta desses milagres aí. Você vai orar comigo, eu vou convidar a sua esposa para vir à minha casa. E eu falei com ele, se ela entrar na minha casa, já era. Irmão, se você entrar na minha casa, já era, Deus vai te pegar. Não tem opção, estou te falando. E aí ele falou, pastor, é difícil. Eu falei, ora comigo, eu vou orar também, vou ligar para ela. Cara, eu comecei a orar, ele começou a orar. Naquela semana ainda eu liguei para ela, falei, Carla, tudo bem? Olha, eu queria te convidar para vir na minha casa esse final de semana, nós vamos fazer um almoço aqui para você, para o Marcelo, e queria que você viesse aqui. Sabe o que ela respondeu? Sim, eu vou. Assim, de cara. Eu falei, já era, já era, já era, já era.
Aí ela foi, chegou lá, ela é muito chique, assim, uma pessoa muito chique, muito estilosa, ela, o Marcelo também. E aí ela chegou lá em casa, eu dei aquele abraço nela, minha esposa também deu aquele abraço carinhoso nela. Conversamos um pouquinho e falei assim, eu quero orar por você. E aí, em pé na sala, nós começamos a orar. Quando eu estava orando, eu vi, como se fosse Deus, assim, enfiando a mão dentro dela, assim, ó, e tirando um bocado de coisa ruim de dentro dela. E enquanto eu orava, essa mulher chorava. Ela é uma jovem senhora, ela tem 50 anos. E ela chorava demais. Enquanto eu estava orando, minha esposa orando, o meu filho, que tinha naquela ocasião a idade dele, pegou um papel e estava lá riscando um papel. Eu não sei seu filho com 4 anos, mas não é normal que uma criança de 4 anos escreva bem, nem desenhe bem. Pode fazer uns rabiscos lá, umas coisas, mas escrever bem e desenhar bem é muito raro, muito raro. E aí o meu filho está lá riscando aquele papel e nós orando, e a Carla chorando, e nós chorando também, e a presença de Deus lá, ó. Muito bem, quando terminamos de orar, lá vem o meu filho, que não conhecia aquela mulher, que nunca tinha visto aquela mulher, com papel, e falou com ela assim, tia, Deus mandou te dar. Eu, como já sabia que ele não sabia escrever, e nem desenhar, eu falei com ele, então, Estevão, olha o nome do menino, Estevão. É um dos 7. Estevão. Eu falei, filho, então conta para a tia o que é isso aí. Porque eu estava com medo de não ter nada no papel. E eu sabia que aquilo tinha uma simbologia profética. Mas, para minha surpresa, tinha coisa no papel. E ele explicou. Ele falou assim, tia, está vendo essa nuvem? Ele desenhou uma nuvem. Essa nuvem é Deus. Está vendo essa pessoa aqui embaixo, essa bonequinha? Essa boneca é você. E está vendo esses coraçãozinhos aqui? Isso aqui é que Deus mandou te dizer que hoje o amor dele desceu de novo para habitar dentro de você. Irmãos, aquela mulher chorava muito. E ela abraçou o meu filho. Ele era um pequenininho que já profetizava. Mas ele está sendo discipulado, desde novinho, discipulado. A Bíblia nos manda inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos. Ensinar a palavra. Pode perguntar para eles coisas difíceis. Quem são os 12 discípulos de Jesus? Quase ninguém sabe. Né? Os 12 filhos de Jacó. As 12 tribos de Israel, mais uma. Quais são as 2 meias? Ele sabe tudo. Estou discipulando ele. E Filipe tinha 4 filhas virgens, porque ele era um papai que cuidava dessas meninas, educava essas meninas e discipulava essas meninas. Elas não eram discípulas do Instagram, elas não eram discípulas do Twitter, nem do Facebook, nem da Netflix. Elas eram discípulas de Jesus através da vida de Filipe. Elas estavam recebendo investimento. Elas eram puras. Elas não estavam andando por aí de shortinho e aqueles negócios assim que já caiu, né? Antigamente era tomara que caia, agora já caiu tudo. Então, elas não estão aí com essas coisas, não. Elas são 4 filhas virgens que profetizavam. Então, quando Paulo, cansado da viagem, Paulo cansado do que a vida estava fazendo com ele, que a vida às vezes judia da gente. Paulo falou, eu preciso ir para um lugar, que eu posso deitar no tapete. E vai ter água fresquinha, vai ter pão quentinho. E Paulo podia ir para a casa de Filipe. E Paulo chegava lá sentado com as costas todas marcadas de açoites. E lá vinham aquelas 4 meninas. Paulo, meu irmão amado, Deus mandou te dizer que ontem, enquanto você estava lá, depois daquele açoite, Ele estava com você. E lá vinha outra filha que profetizava.
Paulo, eu profetizo restauração sobre a sua vida. E Paulo estava lá, cara, deitado no tapete, recebendo de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. A igreja só tem um cabeça, que é Cristo. Todas as outras pessoas fazem parte do corpo. Escuta isso, igreja, muitas vezes, seus líderes, seus pastores, vão precisar de um tapete para deitar. Quando eles precisarem, que eles se lembrem da sua casa. Que eles falem, eu vou lá na casa do fulano, porque eu sei que eu vou deitar naquele tapete. E eles vão impor as mãos sobre mim, e eles vão orar comigo. E eu vou receber restauração. Você está me entendendo? Eles estavam de passagem na casa de Filipe. Mas lembra, era uma casa de pureza, 4 filhas virgens. Fala comigo, pureza. Irmãos, não pode haver propósito sem santidade. Deixa eu te falar isso aqui. Nada pode te dar o que pureza e santidade te dá. Não existe substituto para pureza e santidade. Não existe obra alguma que pode representar pureza e santidade. Nada que você faça pode substituir pureza e santidade. Aquilo que você alcança através de pureza e santidade, você só pode alcançar através de pureza e santidade. Não há substituto para pureza e santidade. Você não pode substituir isso por nada, por nenhuma obra, por nada que você faça, por nenhuma oferta que você dê. Pureza e santidade não tem substituto. Então a casa de Filipe era uma casa de pureza e santidade. Um lugar onde a presença de Deus podia fluir. Aí sabe o que aconteceu? Quando diz aqui, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. O próximo versículo diz assim, demorando-nos ali alguns dias. Demorando-nos ali alguns dias. Repete isso comigo aí. Demorando-nos ali. Quem que quer sair de um lugar desse? Era só para passar, mas não dá para sair. Não dá para sair de um lugar onde a presença de Deus, irmãos, fica fluindo, sabe? Onde as pessoas recebem restauração, refrigério. A coisa mais comum de acontecer na minha vida é a gente me ligar querendo ir para minha casa. Uma coisa impressionante, é direto. Pastor, você vai estar em casa? Ô pastor, eu queria ir lá para sua casa. Pastor, posso passar o sábado com vocês? As pessoas já sabem que se entrar na minha casa já era. Já era. É para ser assim a nossa casa. Um lugar que as pessoas querem ir, um lugar que as pessoas querem estar, e elas querem tanto que elas não vão embora. É Paulo aqui, ó, demorando-nos ali alguns dias. Aí sabe o que aconteceu? O texto continua. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vou te contar o que aconteceu. Paulo tinha pegado o iPhone dele, 13 Plus, e ele entrou no Instagram dele, e aí ele fez um story. Estou aqui na casa de Filipe, curtindo um churrasquinho. Aí Ágabo viu o story de Paulo e desceu. Foi não? Foi não? Não foi isso não, querido? O que foi então? Você quer saber? É que Deus sabia que se Ele quisesse marcar um encontro, Ele tinha um lugar disponível, preparado com pureza e santidade, chamado a casa de Filipe. O Senhor estava falando, cara, se eu quiser marcar um encontro em algum lugar, eu tenho um lugar. E o Senhor faz tudo convergir nesse lugar, onde há pureza e santidade, discipulado profundo. O Senhor sabe que Ele pode se mover ali. A Ágabo não é bobo. A Ágabo, ouvindo o Espírito Santo, ele desceu lá. Quando ele chega lá, essa é a última coisa que eu vou falar. Olha o que acontece. Vindo ter conosco, versículo 11, continuação, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo.
isso aqui tem que ser liberado na sua casa. Nossa casa tem que ser um lugar onde a gente fala menos e Deus fala mais. Você já pensou se quando aparece um conflito na sua casa, marido, você pode olhar para os seus filhos ou para a sua esposa e muito sensível, em vez de tentar resolver o problema, você poder falar assim, olha, isso diz o Espírito Santo. Acabou o conflito. Acabou o problema. Isso diz o Espírito Santo. E o que disse o Espírito Santo? Assim farão ao dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão nas mãos dos gentios. Sabe o que aconteceu aqui? Então, isso aqui, o cinto era de Paulo, você sabe? E Paulo foi para Jerusalém e ele foi preso. E preso ele foi diante do tribunal de César. Eles queriam devolvê-lo para os judeus. Ele falou assim, diante do tribunal de César eu estou, e no tribunal de César eu quero ser julgado. E ele foi, então, para Roma, você conhece a história. Lá em Roma, ele só fez pregar o Evangelho. É tão interessante, o penúltimo versículo da carta de Paulo aos Filipenses, é engraçado demais, porque ele estava lá preso por César Nero, o carrasco dos carrascos dos cristãos, o cara que gostava de pôr fogo nos cristãos, na hora que ele ia dormir, jogava piche em cima e falava, ó, vou deitar, pode pôr fogo. E ele gostava de ficar deitado escutando os gritos dos cristãos sendo queimados. Lá dentro da casa dele, lá dentro do palácio de Nero, Paulo abriu uma igreja. E aí quando ele vai despedir dos filipenses, o penúltimo versículo de Filipenses, ele despede dos filipenses assim, ó, a igreja em Roma vos saúda, especialmente os da casa de César. Oh, meu Deus! E você quer saber? Por causa disso e através disso, o Evangelho chegou a nós. A nós aqui. Foi assim que o Evangelho chegou a nós. Sabe por quê? Porque tinha a casa de um homem chamado Filipe, onde o Espírito Santo podia fluir e liberar destino, que está alcançando a mim e a você 2000 anos depois. Meu convite para você hoje é para você entender que esse é o chamado de Deus para a sua vida. Você é essa casa de destino. Não há nada de especial, querido, em pastores, apóstolos, evangelistas. Não há nada de especial, de coração mesmo. O que há de especial neles é que eles foram feitos para te servir. Para quê? Para que você seja essa casa de destino. Quando você decide se alinhar com a vontade de Deus e se tornar cheio do Espírito Santo, uma pessoa de boa reputação, irmãos, é inevitável, isso vai acontecer com você. A sua casa vai se tornar essa casa.